Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um dos objetos, talvez, mais potentes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do Cisco ACI, o vCAN. Com certeza. E a nossa missão aqui não é só passar pela interface gráfica, é fazer uma autópsia técnica mesmo, dissecando o vCAN do ponto de vista da arquitetura, do hardware e, claro, do encaminhamento de pacotes. É isso aí. O vCAN é exatamente o ponto onde a abstração do software da APIC encontra a realidade do silício do ASIC. Exato. Muita gente vê como um simples atalho, né? Mas sem entender como eles se traduzem os zoning rules na PolicyCAN, é um caminho bem rápido para problemas de performance e, pior, de segurança. Perfeito. Então vamos começar pela fundação. O vCAN vive na Management Information Tree, a MIT, como um filho direto do objeto VRF, o fv.ctx. Para quem já mexe com a CI, isso parece básico, mas a implicação arquitetural disso é gigantesca. Porque essa localização, atrelada à VRF, é tão crítica para a gente entender o resto? Porque ela define o escopo de uma forma que não tem como errar. O VZAN não é um objeto global da Fabric. Ele representa a coleção de todos os EPGs, mas dentro de uma VRF específica. Apenas daquela VRF. Exato. Em termos de hardware, ele está amarrado ao VNI daquela VRF. Quando um pacote ingressa num leaf, a primeira coisa que o switch faz é mapear a porta, a VLAN ou VXLAN para um EPG de origem. E esse EPG pertence a uma bridge domain e a uma VRF. O VZAN opera nesse contexto. Ele é um coringa, mas só vale naquele baralho específico. É a analogia perfeita. Só vale dentro daquela VRF. E essa capacidade de atuar como coringa nos leva direto à razão principal da existência dele, que é a otimização, assim, brutal da Tesca. Sem dúvida. Vamos pegar o caso de uso clássico de serviços compartilhados. É onde o valor dele fica mais óbvio. Imagina o cenário, sei lá, com 100 EPGs de aplicações diferentes. 100 EPGs. Ok. E todos eles precisam acessar um único EPG de serviços de infra. Um servidor DNS na porta 53, por exemplo. Sem usar o VZAN, qual seria o custo disso no hardware? O custo seria linear e, sinceramente, doloroso numa Fabric grande. Sem o VZAN, a gente precisaria de 100 relações de contrato diferentes. Uma por uma. Uma por uma. EPG EP1 consumindo DNS, EPG EP2 consumindo DNS, e assim por diante. Cada uma dessas relações lógicas se traduz numa zoning room física na TCAN do Leaf. Então seriam 100 entradas na PolicyCAN. Os EPGs, o consumo é de 100 entradas na TAN. Agora multiplica isso por NTP, Active Directory monitoramento. A TCAN esgota. Rápido? Exatamente. A conta não fecha. Certo, esse é o cenário do pesadelo. Agora, vamos refatorar essa política usando o VZN. Em vez das 100 relações, a gente cria uma só. O VZN da VRF consome o contrato que o EPG de DNS fornece. Como é que o Packet Walk e a programação no ASIC mudam nesse caso? A mudança é fundamental. O ACA reserva o PC tag 0 para significar qualquer EPG dentro daquele escopo da VRF. O PC tag 0 é a chave de tudo, então. É a chave. Quando a gente configura o VCN como consumidor, a APIC instrui o Leaf a programar uma única regra na PolicyCAN. Essa regra vai ser algo como Source Class 0, Destination Class, PC Tag do EPG DNS, Filter ID... Que seria o ID da porta 53. Isso, Filter ID da porta 53 com Action Permit. Agora, o Packet Walk. Um pacote de qualquer aplicação chega no ingresso Leaf. O switch aprende o IP e o MAC na Station Table, associa a PC Tag do EPG de origem e encapsula em VXLAN. Ok. No cabeçalho VXLAN, vai o VNI da VRF e, o ponto crucial, a PC Tag de origem. Quando esse pacote chega no Egress Leaf, onde o DNS reside, o switch decapsula e olha para a PC Tag de origem, a de destino e a porta L4. E aí ele consulta a PolicyCAN. E aí ele consulta e ele encontra a nossa regra otimizada.
O campo PC Class 0 funciona como um wildcard. Ele dá match com qualquer PC tag de origem desde que o destino e o filtro batam. O resultado? A gente passou de 100 entradas para uma. De 100 para uma? É. Em ASICs mais antigos, isso era literalmente a diferença entre a fábrica funcionar ou parar por PCCam Exhaustion. Essa explicação do PC Tag 0 é o centro de tudo, então a gente tem esses dois modos de operação. O que a gente acabou de descrever é o Vizene como consumidor. Como que a lógica se aplica quando ele é o fornecedor de um contrato? A lógica é a mesma, só que invertida no hardware. Se o Vizene fornece um contrato, a Zoning Rule é criada com o campo DClass, de Destination Class, igual a 0. Ah, ok. Isso significa que qualquer EPG dentro daquela VRF pode iniciar comunicação com qualquer outro EPG, desde que o filtro do contrato permita. A regra fica parecida com o sourceClass.PCTag do EPG origem, DestinationClass.0-permite. Esse cenário é um pouco menos comum, imagino. Para serviços específicos, sim, mas é a base para o padrão Any-to-Any, que a gente já vai discutir. O ponto importante é que o PCTag 0 é esse identificador especial que o ASCII entende como não me importo, seja para classe de origem ou de destino, otimizando o lookup. Beleza, a mecânica tá clara. Vamos então para os padrões de design. E vamos começar pelo mais controverso de todos, o Any-to-Any. O famoso. A configuração é bem simples. Vizene consome e fornece um contrato de permit-all. Na prática, isso simula uma VRF unenforced, mas existem diferenças sutis no hardware, né? Não é exatamente a mesma coisa. Não é. E essa diferença é crucial para troubleshooting e para performance. Uma VRF em modo unenforced, ela instrui o hardware a basicamente pular a consulta na PolicyCam para o tráfego intra-VRF. O forwarding é puramente L2 e L3. Certo, ele nem olha para a política. Exato. Já o Vizene com um contrato permit-all ainda força uma consulta na PolicyCam. O resultado final vai ser um permit, mas o lookup acontece. Isso significa que você ainda está consumindo o ciclo do ASIC e uma entrada na TCAM. Mas qual a vantagem, então? A flexibilidade. Com o Vizene, você pode criar um ambiente que é quase aberto, mas ainda assim aplicar um double contract para bloquear explicitamente um tráfego específico, tipo um telnet. Ah, entendi. Você mantém o controle granular. Exato. Essa granularidade não existe no modo unenforced, e também é diferente do Preferred Group, que é uma outra otimização de hardware, mas para comunicação irrestrita só entre os membros do grupo. Faz todo sentido. É uma ferramenta mais cirúrgica, mesmo quando usada para abrir tudo. Agora vamos para o padrão mais elegante e recomendado. Serviços compartilhados, que a gente já usou no exemplo de otimização de TCAM. O benefício aqui é mais operacional que técnico, não é? Exatamente. O ganho de TCAM é o como, mas o ganho operacional é o porquê. Ao fazer o VFN consumir os contratos de DNS, NTP, AD e por aí vai, você cria uma política base para VFR. Uma política padrão. Isso. Qualquer novo EPG que um time de aplicação provisionar naquela VFR, seja por automação ou na mão, automaticamente já herda o acesso a esses serviços essenciais. Não precisa abrir um ticket, não precisa mexer na configuração de rede. É um modelo zero touch, basicamente. Totalmente. Reduz a carga operacional e a chance de erro humano. A rede já provê a conectividade básica por padrão. Isso me leva a um padrão mais avançado que eu já vi em algumas implementações. Usar o VZN para fazer login de tráfego negado. Ah, esse é um truque muito bom. Porque o deny implícito do ACI é silencioso, né? E isso é um problema para equipes de segurança para diagnosticar problemas. Como que essa solução funciona? Isso é um truque muito inteligente. O problema é que, por padrão, se não existe um contrato permitindo a comunicação, o pacote é só descartado, dropado, silenciosamente. Nenhum log, nada. Nada. Para ter visibilidade, você cria um contrato, vamos chamar de denial log, com uma regra que tem a ação de deny e, crucialmente, a flag de log ativada. Ok, um contrato explícito de negação com log. Exato. E você aplica esse contrato ao VZN
como consumidor e fornecedor. Mas, e aqui está o pulo do gato, a prioridade do contrato. Ah, tem a questão da prioridade. Tem. No ACI, contratos podem ter prioridades, e você deve configurar este com a menor prioridade possível. Assim, ele só vai ser avaliado se nenhum outro contrato mais específico com prioridade maior der um match de permit. Ele vira o catch-all no final da política. Perfeito? Ele pega tudo que seria descartado em silêncio e agora explicitamente nega. E o mais importante, gera um log. Agora a conversa vai ficar mais complexa. Vamos entrar no que a gente pode chamar de lado sombrio do VZN. O uso dele com contratos de escopo global para vazar rotas entre VRFs. Existe uma regra de ouro aqui, não é? Existe. E ignorar essa regra pode causar problemas muito sérios no plano de controle. A regra é: VZN pode ser usado para consumir um serviço compartilhado de outra VRF, mas nunca deve ser usado para fornecer um serviço para outra VRF. Nunca. Nunca. A razão cai em como o ACI gerencia o vazamento de rotas. Para funcionar, o ACI precisa saber exatamente quais subredes, quais bid subnets ele deve anunciar de uma VRF para outra. E esse processo é feito via MPBGP no control plane dos spines. Vamos detalhar o cenário de falha para ficar bem claro. Digamos que a VRFA, usando seu VZN, queira acessar um EPG, sei lá, Storage Core na VRFB. O que acontece com o vazamento de rotas nos dois sentidos? Ok. No sentido do serviço, da VRFA para VRFB, tudo funciona como esperado. O ACI identifica as subredes do EPG Storage Core, marca com a host target da VRFA e anuncia via BGP. A VRFA aprende como chegar no storage. Lindo. Até aí, tudo bem. O problema catastrófico está no sentido reverso. Como o consumidor na VRFA é o VZN, que significa todos os EPGs e todas as subredes, O ACI não tem como saber o que é específico. exato, ele interpreta que precisa vazar todas as subredes da VRFA de volta para a tabela de roteamento da VRFB. Nossa. Se a VRFA é uma VRF de aplicações com centenas de subredes, todas elas vão ser injetadas na VRFB. O que causa uma explosão da tabela de roteamento na VRF do provedor. Exato. Consome recursos de hardware nos leafs daquela VRF, pode levar à instabilidade de BGP. É uma má prática clássica, uma armadilha. Uma armadilha muito perigosa. O que nos leva a uma questão de resolução de políticas. Uma dúvida comum é: se eu tenho um contrato específico num EPG e um contrato no OVZN da mesma VRF, qual deles tem precedência? O OVZN sobrescreve a política mais granular. A palavra-chave aqui não é precedência, é união. As políticas são cumulativas. Ah, elas se somam. Elas se somam. O ACI avalia todas as regras que se aplicam a um par de EPGs e o resultado final é a união lógica de todas as permissões. Se o seu EPG Web tem um contrato permitindo a porta 80 para o EPG App e o VZN da VRF tem um contrato permitindo a porta 443 para todos. E o endpoint no EPG Web vai poder se comunicar nas duas portas. Exatamente, nas portas 80 e 443. O VZN não remove permissões, ele só adiciona. E se eu quiser o contrário? Se o VZN permite a 443 para todos, mas eu quero explicitamente bloquear essa porta para o meu EPG Web. Aí a ferramenta correta é o Tabu Contract. O Tabu é um contrato de negação explícita. Ele tem precedência sobre os contratos de permissão. Então ele ganha da permissão. Ele ganha. Você criaria um contrato Tabu para a porta 443 e aplicaria entre o EPG Web e o destino. Essa é a forma correta de criar exceções a uma política ampla definida pelo VZN. Perfeito. Para fechar, então, depois de toda essa teoria, de toda a configuração, como é que a gente desce para o nível do silício e valida que o VZN está de fato programando a regra otimizada que a gente espera? A prova final está sempre na CLI do Leaf Switch. O comando Show Zoning Rule Scope VRFD é a nossa janela para PolicyCan. Bom e velho show. Bom e velho show. Ele mostra exatamente o que foi programado no hardware. Sem abstração, sem a GUI, a saída é uma tabela com Rule ID, Source EPG,
Destination EPG, Filter ID, direção, ação, tudo. E o que a gente está procurando nessa saída para ter a certeza de que a otimização do Visene está ativa? O indicador que não mente é o valor 0 no campo SRC-EPG ou DST-EPG. O 0. O 0. Se a gente pegar nosso exemplo do serviço de DNS, a saída vai ser algo como RUID 4200, SRC-EPG 0, DST-EPG 16386, Action Permit. Aquele SRC-EPG 0 é a prova definitiva. É a confirmação da PTAG 0. Exato, ele está dizendo para o ASIC. Se o pacote tiver como destino a PCTag 16386, que é o nosso DNS, e usar o filtro da porta 53, não importa qual seja a PCTag de origem, permita. Ver essa linha confirma que a otimização one-to-many está programada e que estamos economizando centenas de entradas na TCAM. Resumindo então, o VANI é, antes de mais nada, uma ferramenta de gerenciamento de escala da TCAM. A recomendação clara é usá-lo de forma extensiva para consumir serviços compartilhados. Sim, liberalmente. Porque otimiza o hardware e simplifica a operação. Por outro lado, o uso em cenários N2N, ou, o que é pior, para fornecer serviços entre VRFs, tem que ser tratado com extrema cautela, porque pode minar a segurança e a estabilidade do plano de controle. Exatamente. O ponto central é esse. O Visene adiciona permissões, ele não substitui. Entender o escopo dele, que é a VRF e o seu VNI, entender o mecanismo, que é o PCTag 0, e o impacto na programação do ASIC. É isso que diferencia uma implementação de ACI robusta e escalável de uma que vira uma fonte constante de problemas. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, se o Visene opera no nível da VRF e define uma política de segurança base para todos os EPGs dentro dela, talvez isso devesse mudar a forma como a gente projeta as nossas VRFs. Interessante. Será que a fronteira de uma VRF no ACI não deveria ser definida mais por ser um container com uma postura de segurança e políticas comuns do que só por ser um domínio de roteamento L3 tradicional? É uma ótima pergunta. O uso correto do Visene nos força a pensar na VRF como um domínio de política, o que é uma visão, na verdade, muito mais alinhada com a arquitetura Zero Trust.